seja como você está hoje, se você é solteiro, se você é namorado, casado, está no relacionamento ou não, independente de como seja, você e eu, cada um de nós, possuímos uma caixa de sonhos, de desejos, de anseios, e essa caixa, ela é invisível. Você não consegue vê-la, você não consegue senti-la, mas ela está aí, no seu colo, no seu ombro, está em algum lugar. Todos nós temos uma caixa de sonhos e desejos. Você tem, a sua esposa tem, a sua namorada tem, a sua pretendente tem. Se você é solteiro, você tem também. E essa caixa, ela contém os sonhos e desejos acerca do que é um futuro ideal, uma família ideal, o que é construir uma vida ideal. Por exemplo, você às vezes pensa, não, a vida ideal é ter uma casa própria, é morar numa casa bem espaçosa, com um quintal gigante, sabe, espaço assim, aquele parquinho para os meninos brincarem lá no fundo, e um verde exuberante, sonho com uma casa. Aí de repente o seu cônjuge diz, não, meu sonho é morar num apartamento, eu gosto de um lugar assim mais urbano, mais metropolitano, quem sabe um prédio de 15 andares, um apartamento simples, pequenininho, fácil de arrumar. Ou meu marido, ou meu namorado, meu cônjuge quer uma casa espaçosa, que trabalheira que daria isso. Cada um tem os seus desejos e os seus sonhos específicos. De repente você quer filhos e ela não, ou ela quer muitos filhos, você quer ter apenas uma filha. E aí de repente vocês têm essa filha, e aí de repente vocês querem um filho, e aí ela quer um só, mas você quer dois, um casal, quem sabe, né? Uma menina e um menino. Filhos sim, filhos não, depende. Mas cada um de vocês, cada um de nós temos anseios e desejos diferentes na nossa caixa de sonhos e desejos invisível, uma caixa invisível, mas real. De repente você curte um rock and roll, um pop rock. Qual que é o seu estilo de música? Não sei, às vezes você gosta de uma música mais animada. Ela de repente gosta mais de um jazz, uma valsa, né? um somzinho mais gostosinho, uma música clássica, não sei, o Beethoven. Está vendo? Desejos diferentes, gostos diferentes, sonhos e expectativas diferentes, anseios diferentes. E você é aquele cara que gosta de ir para a praia. Férias, meu amor, para onde nós vamos? Claro que nós vamos para a praia, nós vamos para Furnas, vamos pegar um sol, vamos pegar uma água, show de bola. E de repente ela não, ou ele não, eu sou mais o campo, gosto mais da fazendinha, ou até eu faço uma zebra, na verdade, né, gente? Uma zebra, mas eu fiz com uma vaquinha. Então eu gosto mais, sabe, fazendinha e tal. Sonhos, desejos, anseios diferentes. Você está entendendo onde eu quero chegar? Cada um tem uma caixa diferente. E aí, de repente você é uma pessoa que, sei lá, você quer um carro massa, você quer um carro massa, você quer andar de Camaro, isso aqui, né? Você gosta de um carrão esportivo, de repente o seu cônjuge fala, não, velho, o orçamento está meio agarrado, vamos mais de uma motinha, né? Uma lambretinha, tá bom, né? Então você está vendo? São expectativas e sonhos diferentes. De repente você é o cara das 5. Tem alguém aqui que é da turma das 5 da manhã, que gosta de acordar cedo? Tem muitos aqui que é da turma das 5. De repente ele ou ela é da turma das 8 horas. E aí sabe o que acontece? Divergências. Isso é complicado. Não tem problema não. Ele pode acordar às 5, não tem problema não. Vocês que não são casados ainda, deixa o despertador dele ou dela tocar às 5h30 da manhã e vamos ver o que você vai dizer depois disso, né? Eu sou da turma das 5h30, 6 horas, minha esposa gosta de acordar umas 7, 7h30, né? Ela consegue se arrumar em 10 minutos para o trabalho, não sei como ela faz isso. Eu preciso de 1h30. Enfim, gente, nós estamos vendo aqui sonhos, anseios, expectativas totalmente diferentes, e cada um de nós carregamos essa caixa de sonhos e desejos invisível. Todos nós.
Todos nós. O grande problema é que em algum momento da nossa caminhada, sabe o que acontece? Em algum momento, eu viro para você e falo assim, ó, toma que o filho é teu. Em algum momento, seja no altar, seja antes do altar, naquele domingo, aquele almoço de domingo na casa de sua mãe, ou depois do casamento, lá na lua de mel, ou meses após o casamento, em algum momento, você vai pegar essa caixa de sonhos e desejos e vai entregar para o seu cônjuge, para o seu companheiro e falar, toma, que o filho é teu, me faça feliz. Foi por isso que eu disse sim a você. Eu disse sim, foi para que você me fizesse feliz, para que você cumprisse e satisfizesse todos os meus anseios, para que você me desse a vida que eu sempre sonhei. Afinal de contas, eu olho para os meus pais, eu acho que aquela vida é perfeita, aquele é o estilo ideal de família, ou como eu vejo nos filmes, aquele é o modelo ideal. Me faça feliz. O grande problema, pastor Fabrício, é que para mim parece sonhos e desejos, a caixa dos meus sonhos e desejos, mas para a pessoa que está do lado de lá, soa mais como uma caixa de expectativas, soa mais como uma caixa de uau, subiu a régua, uau, dever de casa que eu não quero fazer. Para quem está do lado de lá, soa mais como um peso, uma pressão. E muitas das vezes a pressão ela está aquém do que o seu cônjuge pode realmente suportar. A caixa não é do tamanho da sua, na realidade é uma caixinha menor, na qual o seu cônjuge quer colocar todos os seus sonhos e desejos dentro dessa caixinha que não comporta, simplesmente não comporta tudo aquilo que você deseja ser e almeja para a sua vida. A caixa do seu cônjuge não foi feita, desenhada para suportar os seus sonhos. Seu cônjuge não consegue suportar os seus desejos, ele não é páreo para isso. Seu cônjuge não é páreo para os desejos e anseios do seu coração, que são infinitos, são simplesmente impossíveis de serem satisfeitos. Então vamos voltar com tudo isso aqui para a sua caixa de sonhos e desejos, e já já eu falo para você o que a gente faz com essa caixa aqui. O que acontece, meus queridos? Quando nós trocamos as nossas caixas, eu falo, toma minha caixa, e você fala, então toma a minha também, e os cônjuges trocam a caixa, isso se torna um peso, cada um leva um peso diferente. E aí, quando trocamos essa caixa, os egos se chocam, porque é como se fosse um compromisso. Olha, eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Não. Esse ano a mamãe vem na minha casa. Ano que vem é a sua mamãe que vem na minha casa. Esse ano o Natal é na minha família. Ano que vem é na sua. Nós já nos comprometemos, já combinamos. É assim. E vira um pacto, uma coisa contratual, algo que não é legal. Não é sadio. E os egos se chocam. E quando então eu entrego a minha caixa para a Dalila entrega a caixa dela para mim, os egos se chocam e nós temos aí 5 comportamentos, 5 opções de nos comportarmos, como nós podemos responder a essa troca de expectativas. Primeiro comportamento, nós podemos abandonar. Olha, é aquele casal que vem e fala assim, olha só, você está subindo a régua demais, eu não aguento e não suporto tanto peso sobre as minhas costas. Quando eu te conheci, você não era tão exigente. Não, eu estou fora, eu não aguento mais, hasta la vista, baby. E a pessoa cai fora do relacionamento, e abandona o casamento, e se divorcia. E quando isso acontece, ela simplesmente pega a sua caixa e procura outra pessoa que possa suportar o peso, porque o cônjuge antigo não conseguiu suportar. Quem sabe existe alguém que conseguiu carregar a minha caixa por mim e me fazer feliz.
E começa a busca. E começa a busca. Quem pode me satisfazer? Segundo comportamento, se você não abandona, você tenta vencer, convencer, controlar, coagir. Do tipo assim: meu bem, a minha caixa é a caixa ideal. A sua caixa é muito antiquada. Afinal de contas, a sua caixa é moldada pelo seu pai e pela sua mãe. Olha como o casamento deles não dá certo. Olha como eles não são tão legais. Eles não se gostam de verdade. É um casamento fachado, tá vendo? A sua caixa não é legal. Olha para a minha caixa. Olha o tanto que ela é mais legal. E vem então o convencimento, e vem então a persuasão. A coação começa a coagir e controlar e convencer. E se a pessoa tem uma característica forte, uma personalidade forte, ela acaba convencendo mesmo. Qual que é o grande problema disso aí? Quando alguém convence, no final das contas, o vencedor fica super feliz. Consegui vencer a discussão, ela realmente está interessada na minha caixa, e agora, não só eu estou trabalhando na minha caixa para me fazer feliz, mas eu ganhei uma parceira, um parceiro, para me ajudar a me fazer feliz com a minha caixa perfeita. Afinal de contas, a minha caixa é a caixa certa, hein? A minha caixa é a caixa certa. A forma de viver a vida, o meu sonho, o meu futuro. Essa é a cosmovisão correta para um futuro feliz. A sua não está com nada no balaio. Terceira forma de se comportar diante dessa troca de caixas de expectativas. Terceira forma: ou eu abandono, ou eu tento convencer, ou eu me conformo ao meu cônjuge. É aquele lance assim: na verdade o casamento é para fazer o outro feliz, não é? Então, se a intenção é fazê-lo feliz, fazê-la feliz, eu vou me conformar, eu vou me tornar a pessoa que ela quer que eu seja. Então eu deixo e abandono os meus sonhos, eu deixo e abandono o meu jeito de ser. Eu já não sou mais eu mesmo, mas eu sou uma imagem e semelhança dele ou dela. Eu sou mais parecido com ele do que eu era antes. Eu falo como ele, penso como ele, tudo bem, eu me conformo à vontade dele. O problema disso é que você se torna uma pessoa ao gosto de alguém que não te ama de verdade, só para fazê-lo feliz, para encher o ego dele, satisfazer o ego dele ou dela. E você acaba deixando de ser você mesmo. Se conformar é um perigo, porque no final das contas há um problema. Acaba se perdendo o respeito um pelo outro. Se alguém se conforma, eu conheço casais assim, gente, a pessoa se conforma à imagem do outro, ela acaba deixando de ser quem ela é para agradar o outro. De repente, uma pessoa muito extrovertida, fala muito, conversa com outras pessoas, o marido já é um cara assim: você tem que ser mais comedida, você não pode conversar tanto com as pessoas assim, você tem que se portar assim, assado. Lá no WhatsApp, eu tenho que ser o primeiro a falar alguma coisa, você fala depois. Lá na igreja, não tome a palavra primeiro, o homem tem que tomar a palavra primeiro. E a pessoa vai perdendo a personalidade dela. E de repente ela se conforma à imagem dele ou dela para agradá-lo, e ela acaba perdendo a própria identidade, entende? Isso é um problema. E o esposo ou a esposa acaba olhando para o cônjuge de forma desrespeitosa, tipo assim: ela não tem muita personalidade, afinal de contas ela faz o que eu quero. Isso não é submissão, isso não tem nada a ver com liderança e com submissão. Isso tem a ver com encher o ego de outra pessoa para você ser alguém que outro quer. De fato não é o que Deus desenhou você para ser. Deus desenhou você para ser do jeito que você é, com a sua personalidade, com a sua simpatia ou não, com sua forma agitada de ser ou sua forma mais silenciosa de ser. Deus fez cada um do seu jeito. Quarto ponto, ou quarta forma de se comportar diante de uma troca de caixas de expectativas. Olha, eu não abandono, porque eu sou pró-casamento. Eu também não tento convencer e sou uma pessoa persuasiva, não. Eu também não me conformo. Mas sabe o que a gente faz no nosso casamento? Nós nos comprometemos. Como bons batistas que somos, nós temos um pacto no casamento. Afinal de contas, nos casamos
e temos um relacionamento do tipo: eu faço a minha parte, ela faz a parte dela e está tudo ok. E aí o casamento acaba se tornando mais como se fosse um contrato, um pacto. E para muitos de nós, inclusive batistas, achamos que essa é a forma certa. Achamos o seguinte: não, o meu relacionamento é sustentado pela aliança com o meu casamento. Nós temos uma aliança. Eu tenho um compromisso com o meu casamento. Só que a pessoa acaba se esquecendo que existe um nome por trás do casamento: ela ou ele, o relacionamento com o cônjuge. Você não se relaciona com o seu casamento, você não casa com o seu relacionamento, você se casa com ele ou com ela. Eu me casei com a Dalila, eu me relaciono com ela, não com o meu casamento. Então o que eu quero dizer aqui é que muitos de nós, batistas, crentes, evangélicos, temos muito dessa marca assim: o meu relacionamento vem à frente de qualquer coisa, inclusive do meu cônjuge. Porque a imagem que nós queremos passar para o mundo, principalmente nós líderes, muitas das vezes, a gente não pode macular a nossa imagem. Nós quando somos modelo para o rebanho. Você, cristão na sua família, você é modelo para os seus irmãos, para os seus irmãos que não são crentes. Então a nossa família tem que ser modelo. Temos um relacionamento, um pacto no nosso casamento. Cuidado para que isso não seja a sua torre de Babel, para que não seja a sua estátua de adoração, seu bezerro de ouro, do tipo: fazemos isso não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória, para que ninguém olhe para a gente e diga: isso aqui é uma família cristã. Entende? É uma linha tênue. É uma linha tênue. Agora, o grande problema disso é que nós acabamos dizendo muito assim: o meu casamento vem em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com o meu relacionamento, meu, quem está no centro disso? Eu, porque na igreja, o meu relacionamento tem que ser perfeito, em casa, o meu casamento tem que ser perfeito, isso porque eu me amo demais da conta. E no final das contas, esse relacionamento, esse casamento contratual, compromisso, ele acaba não sendo tão legal, tão divertido. Ele é problemático porque ele é contratual. Ela faz a parte dela, eu faço a minha parte. E no final das contas, gente, vai dar certo? Dá certo. Até que a morte nos separe. Acontece. Casamentos assim não costumam se divorciar, certo? Bom, legal, porque nós somos pró-casamento, não somos contra o casamento. Então, melhor viver um relacionamento assim, contratual, compromisso, do que abandonar, sim ou não? Muito melhor. Mas não é a forma bíblica de se viver. Existe uma forma melhor, existe um jeito mais legal, mais divertido, que é o jeito bíblico de vivermos um casamento. O jeito de compromisso é legal, tá bom, funciona, mas o quinto jeito é melhor, e eu vou falar para vocês já. O grande problema de eu colocar uma caixa de expectativas sobre o colo, as costas do meu cônjuge, é que isso gera uma relação dívida-devedor, do tipo: toma essa caixa, é a sua responsabilidade cumprir tudo que está dentro aí. Afinal de contas, é isso que o marido deve fazer. Afinal de contas, é isso que uma esposa faz. Olha o que meu pai faz, aquele é o exemplo. Olha minha mãe, esse é o exemplo. E essa relação dívida-devedor, ela é problemática, porque se você faz isso, o amor incondicional é perdido. Não tem como haver amor incondicional se é uma troca de relação. Do tipo assim: Elias, eu te devo 100 reais, ok? Vamos supor, estou te devendo 100 reais de queijo. Eu comprei queijo lá, depois de pago. 100 conto de queijo. Aí eu falo: Elias, tem uma surpresa para você, querido. Tá aqui, ó, 100 reais, surpresa. Aí o Elias vai dizer o quê? Guilherme, sua obrigação, surpresa que nada, você está me devendo, você está devolvendo o que você me deve. Obrigação.
Da mesma forma, se você fala com o seu cônjuge, você deveria fazer isso. É o que o marido faz. Você me deve isso. Esse é um grande problema, porque você acaba colocando sobre ele um peso e o amor incondicional, a troca incondicional, o voluntariado não acontece. Que grande problema. O que a Bíblia nos sugere é um jeito melhor. O jeito que a Bíblia nos sugere é esse jeito ele repousa sobre a seguinte pergunta: o que o meu cônjuge me deve? Sabe qual é a resposta? Nada. A pergunta: o que o meu cônjuge me deve? A resposta é: na dica de nada. Esse é o jeito bíblico de se viver. Nada. Olha para você ver o que o evangelista João, aquele discípulo que Jesus amava, ficou no colo de João. Olha o que João escreve na sua epístola. Então, carta de Jesus Cristo, de João, carta de João, escrevendo aquilo que Jesus disse. Jesus disse no capítulo 13, verso 34, o seguinte: palavras de Jesus: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros da mesma forma como eu os amei. Jesus está dizendo: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Jesus subiu o nível. Então, em qualquer relacionamento na sua vida, inclusive no casamento, amem-se uns aos outros no mesmo patamar, no mesmo nível que Jesus nos amou. E como que Jesus nos amou, gente? Cruz, morte, se entregando. Você vai entender onde que eu vou chegar. Paulo pega essa palavra e faz uma aplicação em Efésios capítulo 5, verso 2. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, tudo que ele escreve é a aplicação dos mandamentos de Jesus. E ele aplica em Efésios capítulo 5, verso 2, da seguinte forma. Ele diz assim, irmãos, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo, é morte, meu querido, é morte. Nós não estamos falando em abandonar, nós não estamos falando em tentar convencer pela força da persuasão, da argumentação. Nós não estamos falando em se conformar para fazer um outro feliz e eu vou simplesmente morrer, deixar de ser quem eu sou e vou me tornar a imagem e semelhança do outro. A minha personalidade vai morrer. Não é apenas um comprometimento, um compromisso. Você faz a parte, eu faço a minha. Não, na verdade é uma entrega, é uma competição de submissão. Na verdade é um morrer de Cristo. É Jesus que fala, igreja. O Paulo escreve isso de forma muito interessante. Paulo diz o seguinte: Cristo entregou a vida por vocês quando vocês ainda eram inimigos de Deus, pecadores. Presta atenção na palavra de Paulo. Quando vocês eram inimigos, Cristo se entregou por vocês. Pensa o que é isso. A gente odiava a Deus, nós não queríamos saber de Deus, a gente não queria saber de crente, de igreja, a gente não queria saber de nada relacionado a Deus. E Ele deu o primeiro passo e se entregou por nós quando nós éramos inimigos de Deus. É nesse patamar de relacionamento que Paulo vai dizer: ei, como também Cristo nos amou, se entregou quando nós éramos inimigos, da mesma forma vocês devem se entregar como oferta e sacrifício em favor do outro. Quanto mais em favor do seu cônjuge e da sua cônjuge. Queridos, nós estamos falando de você entrar com 100%, mesmo quando o lado de lá está entrando com 0%. Uau! É isso. Não, porque no meu relacionamento é assim, eu entro com 50, ela entra com 50. Não. Eu entro com 90 e ela com 10. Não. Eu entro com 100 e ela com 0. Yes. É isso.
100%, mesmo que ela entre com 0%. É isso que a palavra nos ensina. Essa é a quinta forma bíblica de se proceder em relação à troca de expectativas. E a lei de ouro de Jesus é essa: tratar os outros como Deus em Jesus Cristo nos tratou. Quer fazer dar certo qualquer relacionamento, no trabalho, com o vizinho, dentro de casa? Trate o próximo da mesma forma que Jesus, da mesma forma que Deus em Jesus nos tratou. Éramos inimigos da cruz, e Ele nos amou, se entregou por nós. E quando nós fazemos isso, o nosso casamento se torna uma competição de submissão. Uma competição de submissão. Nilson, tipo assim, para aí, vamos ver quem vai ser mais submisso do que o outro. Não vai você na frente, não, vai você, não, vai você, pode você. Um servindo ao outro, um disputando para ver quem fica lá na linha de trás. Eu disputando com a Dalila para ver se eu fico lá na última fila e ela querendo ficar na última fila. Um ajudando o outro e um competindo com o outro em submissão. E Paulo ele vai continuar aplicando os imperativos de Jesus sobre o casamento, ainda em Efésios capítulo 5, verso 22. Vem comigo, diz assim, ó, Efésios 5, 22. Esposa, o verso maravilhoso. Esposa, sujeite-se a seu marido como ao Senhor. Os homens dizem amém. Vamos lá, homens, amém? Amém. Esposas, sujeitem-se, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. O que poderia ser mais claro do que isso? Vamos orar? Amém? Calma, tem ainda um verso para os homens ainda, né? Gente, muitas mulheres hoje vão dizer o quê? Está vendo? Esse verso 22, é por isso que eu saio da igreja. Muitas mulheres vão dizer, é por isso que eu não gosto de crente. É por isso, está vendo aí, ó? Paulo machista, misógino, não gosta de mulher, eu estou fora. Só que você tem que entender que o público na época que ouviu essa carta de Paulo, o público não fez assim, hein? Você é submissa ao marido? Não. O público na época fez assim, Paulo, não foi foi eu tipo assim, Paulo, está mais na cara do que barba, que eu tenho que ser submissa ao meu marido, é claro, é óbvio, fala uma coisa que eu não saiba, meu filho. Se eu não for submissa ao meu marido, eu vou ser vendido na praça, ser vendido no mercado, ele vai se divorciar de mim, porque as mulheres na época eram propriedade do marido. Então, está aqui uma coisa que é óbvia: sejam submissas, esposas, maridos. Claro que você, fala uma coisa que eu não saiba. Para hoje, as mulheres vão dizer, uau, isso é um absurdo, como assim? Mas na época não surpreendeu a ninguém. Acontece que esse verso 22, esposas, sejam submissas a seus maridos, está ligado ao verso anterior. Se você olhar comigo no verso 21, quem tem a sua Bíblia, Paulo vai dizer, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha aí, vem comigo. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Uns aos outros, Guilherme. Os homens vão dizer, epa, o negócio está fechando aqui, está ficando muito pelado. Como assim? Olha aqui, olha comigo. No grego, o original grego de Efésios foi escrito, lá no verso 22, o verbo sujeitar não existe. Foi o nosso tradutor que colocou. No original está assim, ó, no verso 22, esposas a seus maridos como ao Senhor. E o verso 21 diz sujeitados. É uma forma legalzinha da escrita literária grega de, no verso seguinte, esconder o verbo, porque o verbo já foi falado no verso anterior. Então, mais ou menos assim, ó, sujeitem-se, olha o imperativo, sujeitem-se uns aos outros, e no verso 22, esposas a seus maridos como ao Senhor. Entendeu? Então já está subentendido, as mulheres devem submeter aos seus maridos, porque o verso 21 já está dizendo, um com o outro submetam-se no Senhor. Então, gente, o que a palavra nos diz é que a submissão é mútua. A submissão, Dalvina, é mútua. Um submetendo
ao outro. Isso é fantástico, porque nós estamos falando de submissão mútua. Aquilo que as feministas vão dizer: eu não gosto do cristianismo porque o cristianismo é machista. Na verdade, adivinha quem foi o pioneiro da igualdade de gêneros? Quem foi o pioneiro que disse que homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor? Jesus é o pioneiro em dizer que homem e mulher, diante de Deus, mesmo valor. Papéis diferentes, responsabilidades diferentes, certamente. O homem é o líder da casa, a esposa é adjuntora, está em comissão. Papéis e responsabilidades diferentes, mas valores iguais. Foi Jesus Cristo de Nazaré que disse isso. Agora, sabe o que foi mais chocante para essa galera na época, para esse público? Verso 25 de Efésios 5. O verso 25 diz: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e ele entregou a sua vida por ela. O pessoal, os homens disseram: peraí, você está dizendo que a mulher é minha propriedade, sempre foi, filhos, propriedade minha, eu estou sobre eles. Você está dizendo que eu tenho que me sujeitar à minha esposa ao ponto de eu me entregar por ela? Então, isso foi chocante na época. Esposa se sujeitar ao marido, na época era assim mesmo. Mas me entregar pela minha esposa é para você ver o que Jesus fez com as mulheres. Jesus eleva as mulheres ao nível do valor dos homens. Isso é maravilhoso, mulheres. As mulheres poderiam dar um amém aí. Amém. Jesus olha para você com o mesmo valor que olha para o homem. E que as feministas ouçam isso, entendam que em todas as outras religiões, enquanto em todas as outras religiões a mulher é massacrada, pisoteada, relegada, aqui Jesus eleva as mulheres ao patamar dos homens, como sempre foi aos olhos de Deus. Jesus, as mulheres seguiam Jesus, as mulheres suportavam o ministério de Jesus, as mulheres amavam Jesus, porque Jesus tratava todos iguais. Olha para você o verso 28 de Efésios 5, Paulo continua. Porque, veja só, se você não entendeu da teologia aqui, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha, muita teologia, né? Ele entregou sua vida por ela. De repente, tem homens mais práticos que não entendem muito de teologia, estão iniciando a caminhada com o Senhor. Paulo acaba sendo mais direto ainda. Ele diz no verso 28, olha só, deixa eu explicar para vocês. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Paulo está dizendo: a sua esposa é uma com você, uma só carne. Tenta cortar isso, você vai ver que vai sangrar, vai apodrecer, não vai dar certo e não tem como colar outra coisa aí. Paulo está dizendo que vocês são um. Jesus, pioneiro da igualdade. Paulo está dizendo nesses versos aqui, sua esposa vem em primeiro lugar, marido. Você ama aquele futebolzinho? Sua esposa vem em primeiro lugar. Você ama os seus filhos? Sua esposa em primeiro lugar. Paul Washer fala uma coisa muito interessante. Eu vou chocar alguns de vocês aqui. Ele fala assim: na vida afundando, a sua esposa e seus filhos no barco. Só dá para salvar um. Que necessário. Paul Washer diz: esposa. Não vou falar mais nada. Vou deixar vocês com essa. Não foi o que disse, mas eu concordo. E aí de repente você vira e fala assim: Gui, você não entende, filho. Você não entende porque você não vive a realidade lá de casa. Eu com meu marido, eu preciso botar pressão, porque se eu tirar a pressão, ele vai voltar a fazer aquilo. Se eu aliviar a barra, ele vai gastar naquilo, ou ele vai começar a dizer essas coisas, ou ele vai agir assim, ou ele vai, ou ela você não sabe. Em casa,
A parada é diferente aqui. Por favor, passe o final de semana em casa para você entender o que eu estou falando. Eu preciso botar pressão, mas eu tenho que te falar uma coisa. Se o seu casamento é semelhante a um cabo de guerra, na qual você precisa fazer a força de um lado e ela botar pressão no outro, que você bota a pressão de cá, ela bota, ou ele bota a pressão do lado, e se você soltar, ela se acaba do lado de lá, ela acaba fazendo coisas indevidas. Se você vive num relacionamento de cabo de guerra, a palavra de Deus diz para você soltar o cabo. Gui, mas se eu soltar o cabo, ele vai voltar a fazer essas coisas. Confie no Senhor. Mas Gui, se eu liberar, se eu não botar mais pressão, se eu não fiscalizar, confie no Senhor e solte o cabo. Sabe por quê? Jesus largou primeiro o cabo. Jesus deu o primeiro passo. Deus em Jesus deu o primeiro passo. Quando nós éramos inimigos e pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele deu o primeiro passo. E quando Ele dá esse exemplo, nós devemos pegar o mesmo exemplo e dar o primeiro passo. Quer ver um exemplo típico? Acontece uma discussão, brigaram, e você está assim na sua mente: eu não fiz nada de errado, a culpa é da pessoa, do cônjuge, da esposa, do esposo, eu estou certo na situação, e você sai chateado. Sabe o que você deve fazer? Dá uma volta, respira, acalma os ânimos, e você volta, e você vai ser o canal de perdão. Você vai tomar o primeiro passo, você vai largar o cabo de guerra e vai dar o primeiro passo. Você é o responsável por ser o canal de bênção na sua casa. Não espere que o cônjuge venha reconhecer, não espere que ele entre com 50%, mesmo que ele entre com 0%, você entre com 100%. Seja você o canal do perdão, e você vai pedir perdão, e você vai tentar o reconciliamento, a reconciliação, mesmo que a maior parte do erro esteja do lado de lá. E tudo bem, eu vou deixar essa pressão de lado, eu vou soltar o cabo, mas eu ainda tenho essa caixa de sonhos e desejos. O que eu faço com isso? O que eu vou fazer com essa caixa de sonhos e desejos? Deixe todos os seus sonhos dentro dessa caixa, porque a Bíblia vai te dizer o que você deve fazer com ela. Se você vai comigo em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5. Pedro vai dizer assim, 1 de Pedro 5, 5. Vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, sejam humildes, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. O que Pedro está dizendo? Entregue a Deus todas as suas ansiedades, lance sobre Ele todos os seus anseios, todos os seus desejos. Você vai jogar na sua caixa de desejos e sonhos em cima de quem? Do cônjuge que está ao lado, dormindo ao lado? Da mulher que está lá na cozinha preparando o jantar? Daquele que está na padaria e quando chegar pela porta e abrir a porta, eu vou soltar os cachorros em cima dele e mais um pouco de peso e responsabilidade? Você não vai gastar energia com essa pessoa com quem você se casou. Gaste a sua energia com o seu Pai Celeste. Lance sobre Ele todas as suas aflições, suas ansiedades, seus sonhos, desejos. Lancem sobre Deus.
Pedro escreve muito claro: entregue todas as ansiedades a Deus, porque Ele cuida de vocês. É um convite para o descarrego. E esse descarrego acontece não lá no culto do descarrego, acontece lá no seu quarto, portas fechadas, quarto de guerra. Já viu o filme? É bem aquilo ali. Portas fechadas, e você vai lutar em oração. Eu costumo dizer assim: pare de fazer orações polidas. Tudo bem, nós temos momentos de orações polidas diante da igreja. Senhor amado, Pai celestial das luzes. A gente tem às vezes um pouco de máscaras quando a gente ora na igreja, isso é normal. Eu sei como é que é isso, gente. Estamos em frente a esse problema de querer ser, às vezes, o que eu não sou de fato diante da igreja, diante de vocês. Mas eu digo para vocês: vocês precisam ter orações honestas lá no quarto de guerra, porta fechada. E se você entra no meu quarto de guerra e observa eu orar, muitos de vocês às vezes vão pensar: o Guilherme está ficando doidão de linguiça, porque parece que está esmurrando o ar. É como Jacó lutando com o anjo, entende isso? É sério. Eu falo: Pai, eu não aguento mais, eu não consigo sozinho. Toma as minhas aflições e ansiedades em relação ao meu casamento, meus filhos, trabalho e tudo mais, em relação ao meu próprio pecado. Deus, eu não aguento mais. E eu coloco diante do Senhor, e é luta, é batalha mesmo, em guerra, contra mim mesmo. A guerra não é contra Deus, é contra mim, contra a minha carne, meu medo, minha ansiedade. Lute, gaste energia com seu pai, não com seu cônjuge, não com um cara dormindo do lado. Olhe para as orações de Davi, vai para Salmos e veja o tipo de oração que Davi fazia para Deus. O tipo: estraçalhe os meus inimigos, com um soco arrebente o maxilar do meu inimigo, os enterra sobre os meus pés. Orações sinceras, honestas. Seja sincero com Deus. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Ele cuidará de nós. Para fechar, meus queridos, fechando nessa noite, o que Deus propõe para a gente diante desse texto, veja de Pedro, é um convite: filho, filha, me dê o seu fardo, lance sobre mim a sua caixa de sonhos e anseios e desejos, porque o seu cônjuge não é pai para ela. Lance sobre mim, deixe eu carregar o seu peso, e Deus começará a agir em você quando você estiver no seu quarto de guerra. E você, é interessante que Ele não vai começar a agir no seu cônjuge, Ele começa a agir em você. E quando Deus começa a tratar você, você vai ver o quão rigoroso desnecessariamente você era, quão infantil para tantas coisas em relação ao seu cônjuge você era. Você talvez tinha expectativas altas demais, você aprende a baixar um pouco a régua, ser mais como Cristo é com a igreja. Porque, gente, vocês acham que a igreja peca? Tipo, a cada segundo? Vocês acham que a igreja é adúltera com o Senhor? É mentirosa com o Senhor? É infiel, é desonesta com o Senhor? Machuca o Senhor, dá pontapé, sei lá, tapa na cara? O tempo todo. A igreja ao redor do mundo é pecadora, hiper pecadora, mas está num processo de santificação. E o Senhor, de glória em glória, vai derramando as suas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre nós. E é nesse páreo, é nessa comparação que nós temos que viver o nosso casamento. E você vai julgando algumas coisas fora com o passar do tempo e vai vendo que a vida vai ficando mais leve. Então, apenas para nós nos recapitularmos aqui, para a gente recapitular essa noite: o casal, o cônjuge que vive um para o outro e ambos para a glória de Deus, sabem algumas coisas. Um casal que vive um para o outro e ambos para a glória de Deus, primeiro ponto, sabe que ele ou ela não é capaz de carregar o peso da sua caixa de sonhos e desejos. Um casal que vive ambos para a glória de Deus sabe que eu devo tudo a ele ou a ela, mas ela não me deve na dica de nada. Ela não me deve, ou ele não me deve na dica de nada, e eu devo tudo a ela. E o eles conselho
mesmo que a outra parte entre com 0% nesse casamento. Terceiro ponto, um casal que vive um para o outro e ambos para a glória de Deus, vive um casamento com uma competição de submissão, porque se eu entro com 100%, a gente está competindo para ver quem é mais submisso ao outro. E aí nós soltamos o cabo primeiro, porque eu dou o primeiro passo, assim como Jesus deu o primeiro passo e se entregou por mim quando eu era inimigo e pecador, eu também dou o primeiro passo. Sexto ponto, lance as suas ansiedades a Deus. Eu lanço a minha caixa de sonhos e desejos, não nas costas do meu cônjuge, mas eu as lanço para Deus, eu descarrego em Deus, e então eu acabo jogando fora muitas coisas, e dessa forma, vivendo dessa forma, eu vivo para o meu cônjuge, ele vive para mim, e nós vivemos ambos para a glória de Deus. Dessa forma, Deus aquecerá os nossos corações, e juntos nós seremos aquecidos debaixo do amor de Deus. Tudo isso só é possível pelo agir do Espírito Santo. Tudo isso só é possível pelo agir do Espírito Santo. Nós não conseguimos na carne viver isso, mas Ele pode em nós. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Se possível, segure a mão do seu cônjuge, abrace ele ou ela, fique bem pertinho aí, e vamos orar para que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. Senhor, Pai amado, nós não somos páreos para carregar o peso do nosso cônjuge. Eu não sou capaz de satisfazer os desejos e anseios da alma dela, que são imensos, infinitos. Eu sou tão pequeno, eu não consigo comportar tudo aquilo que ela anseia e deseja. Sou incapaz, sou inadequado, mas o Senhor pode. O Senhor pode tomar a caixa de sonhos e desejos dela e dele e fazê-la feliz, e me fazer feliz também. Senhor, nos ajude que o nosso casamento seja uma competição de submissão, um se submetendo ao outro, um considerando o outro mais importante do que o outro. Nos ajude a soltar o cabo primeiro e tomar o primeiro passo em direção à reconciliação, em direção à entrega, que eu entregue primeiro e não espere o outro entregar primeiro, se entregar, mas que eu me entregue primeiro, me lance primeiro, eu seja submisso a tal ponto de ser como Jesus, que se entrega para que a noiva tenha vida. Aleluia, Jesus. Senhor, nos ajude a lançar as nossas ansiedades em Ti, porque só o Senhor pode aquecer o nosso coração. Somente o Senhor é capaz de fazer com que nós vivamos um para o outro e ambos para a glória de Deus. Só o Senhor é capaz. Então, por meio do Espírito Santo, capacite os casamentos aqui, para que a gente possa viver para a Sua glória e para Ti somente. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Que cada casal aqui presente possa experimentar as delícias da competição de submissão de um casamento. As delícias de um casamento que se submete e se entrega e morre para que o outro tenha vida. Aleluia. E vida em Ti, Jesus. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a mais um louvor. Logo a gente vai estar servindo.